Eu acho que a situação da TAP é uma situação de enorme gravidade e que exige que o Governo demita imediatamente o Presidente do Conselho de Administração da TAP, o Sr. Engenheiro Fernando Pinto. A TAP teve, no espaço de um mês, 7 problemas de avarias técnicas. De maior ou menor gravidade, mas devo salientar aqui que aquele que foi completamente desvalorizado pela TAP e que representou uma chuva de detritos ali em cima do Catujal e de Camarate e que produziu estragos materiais em viaturas e habitações e só não matou ou não feriu ninguém em terra por milagre, foi o rebento das palhetas na parte posterior de um reator, que se por acaso tem sido na parte anterior do reator, teria tido consequências catastróficas. Portanto, temos um recorde pela negativa que a TAP nunca teve na sua vida, de 7 avarias técnicas no espaço de um mês. Há alguma imprensa aí, enfim, que gosta muito de saudar o engenheiro Fernando Pinto como um gestor de topo, que fala em 2 casos, 3 casos, 4 casos, são 7, eu tenho-os aqui todos elencados. A que é que isto se deve? Deve-se, em primeiro lugar, ao facto de a gestão do Sr. Fernando Pinto ter consistido, sobretudo nos últimos tempos, em utilizar o equipamento e o pessoal, designadamente o pessoal de voo, o de cabine e o técnico, os pilotos, nas raspas, digamos, dos seus tempos de utilização. O que determina que, ao mínimo problema, evidentemente que as consequências são desastrosas. Todos nós conhecemos os atrasos de horas e horas porque se tem caracterizado a operação da TAP nos últimos tempos. Depois, a TAP inverteu aquilo que tinha sido sempre a sua política e dentro de uma lógica de procurar resultados contabilísticos interessantes para uma privatização, deixou de adquirir aeronaves novas. Quando se ouve, como se ouviu agora recentemente, dizer que a TAP foi adquirir 6 novos aviões, é preciso dizer com toda a clareza que nenhum desses 6 novos aviões é novo. São aviões comprados a outras companhias, já com muitos anos de uso. Eu salientaria aqui, em particular, o caso foram adquiridos 6 novos aviões, 2 Airbus A320 e 4 A319. Os 2 primeiros que já estão em operação foram comprados à low cost do Kuwait, a Jazeera Airways. A terceira dessas aeronaves, que chegou agora no passado sábado, dia 19, e que passa a ser o terceiro mais jovem dos 20 aparelhos já 319 da TAP, foi adquirida à Air India, onde voava desde 2007 e tem o registro de fábrica 1668, tendo sido construído, ou melhor, tendo começado a voar em abril de 2002. Isto é, a TAP mas foi adquirida da segurança desses É evidente aviões? que um avião, a TAP não pode garantir o que é que se passou antes com esses aviões. E a verdade é que são aviões já muito usados. Depois a TAP está a recorrer, ainda dentro da mesma lógica da gestão do Sr. Fernando Pinto, está a recorrer, como nunca recorreu, a 2 mecanismos, que é o da anulação de voos, por um lado, e o de fretamento a milhentas companhias de charters para efetuar algumas das operações. Ora, um presidente de uma companhia de aviação, apresentado como um gestor de topo, que vem dizer que está com problemas porque, afinal, os aviões não lhe foram entregues a tempo e não soube prever a tempo nem preparar a companhia para as eventuais atrasos nessa entrega, ou vem invocar o campeonato do mundo de futebol e vir dizer que não se apercebeu de que aquilo implicaria uma grande procura do campeonato do mundo de futebol, cuja realização e cujo local de realização está a ser há anos, que iria provocar, obviamente, um aumento de procura de voos e uma diminuição de aeronaves disponíveis, evidentemente não está a fazer nada à frente desta companhia. Agora, mais do que isso, é a atitude de irresponsabilidade que ele está a assumir. Porque quando foi aquela avaria do avião sobre o Camarate, ele soube imediatamente vir dizer que o problema não era da TAP, era da General Electric, que é a fabricante do reator em questão. Ora, os passageiros compraram o seu bilhete e pagaram esse bilhete à TAP, e é a TAP, na pessoa do seu presidente, tem de responder perante os passageiros pela segurança da operação. Ora, evidentemente, nós temos um presidente que está a fretar aviões sucessivamente, por exemplo, à Air Europa, à Windrose, à Evolop, à iFly, à Neos, que tudo companhias de voo charter, à Ceefax Airlines e até à Elite, que é uma companhia que teve assim um desaparecimento e depois renasceu como uma companhia espanhola, como um avião charter. Está-se mesmo a ver que da próxima vez que haja um problema, e eu estou a fazer esta chamada de atenção, não para que haja algum problema grave, mas exatamente para evitar que haja um problema grave.
e lá em cima não há garagens, nós teremos um presidente da TAP que tem o supremo desaforo de pretender vir dizer perante os seus passageiros e perante a opinião pública em geral que isso não é um problema dele porque alugou ou ofertou aquela aeronave a uma companhia que assegura a respectiva manutenção, portanto isso não é com ele. Ora, isto para além de uma outra coisa, e eu termino já, para dizer que a TAP se viciou, também sob a administração de Fernando Pinto, em desrespeitar permanentemente os direitos dos passageiros. Em particular nos voos para as regiões autónomas e no caso específico, de forma muito marcada, no caso da Madeira. Isto é, a TAP está obrigada, por um regulamento comunitário, como todas as companhias aéreas, a informar os passageiros dos seus direitos. Nunca informa. A TAP está obrigada a, quando cancela um voo, e hoje há um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia que equipara um atraso de mais de 3 horas, meu caro amigo engenheiro Luís Gomes, um atraso de mais de 3 horas, de acordo com esse acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, é equiparado a cancelamento, o passageiro tem imediato direito a ser reencaminhado para o seu destino o mais urgentemente possível ou retornar ao ponto de partida às expensas da companhia. E, além disso, tem direito a receber ao balcão e de imediato uma indemnização de valor aproximadamente entre 225 euros, salvo erro, e 600 euros, consoante a milhagem, portanto, a extensão da viagem. Ora, a TAP nunca faz isto. E habituou-se, por exemplo, no caso da Madeira, a anular voos, invocando uma coisa que também está proibida de fazer, que é uma expressão tabular que não significa nada, que são as razões de ordem técnica, para se tem um voo de Funchal-Lisboa às 15 horas, outro às 17 e outro às 20, verifica que tem 30 passageiros no das 15, 25 no das 17 e 50 no das 20, anula os dois primeiros, sim, invocando razões de ordem técnica e tira tudo. E assim poupa dinheiro e apresenta resultados contabilísticos. Ora, quer por uma razão, quer por outra, um gestor destes tem de ser posto na rua antes que destrua a TAP. E pela pior das razões. E é por isso que eu acho que este tema é um tema que tem de ser objeto de uma discussão, de um debate. O Sr. Engenheiro Fernando Pinto não pode continuar a refugiar-se atrás de entrevistas que dá para a companhia e que depois põe no YouTube, fugindo às questões incómodas, designadamente estas que eu estive aqui a referir. Permita-me só que diga o seguinte: eu acho que nós temos, de facto, dos melhores pilotos do mundo e da melhor manutenção do mundo, e isso não está em causa. E é, aliás, praticamente a única coisa em que hoje os passageiros da TAP podem confiar. Agora, a questão é que a forma como está a ser levada a cabo a operação faz com que nem essas qualidades inequívocas e essa dedicação, é preciso dizer que essas pessoas estão a trabalhar em cima dos tempos limites do seu trabalho e, em alguns casos, até os excedendo. E, portanto, como disse recentemente o Presidente do Sindicato dos Pilotos, aliás, numa frase que me parece que sintetiza muito bem isto, a administração da TAP está empenhada na campanha do embelezamento e despreocupada com o garante operacional. Um Presidente... Eu vou mais longe. Na privatização. Eu vou mais longe do que o engenheiro Luís Gomes. Um Presidente de uma companhia aérea que acha que tem o direito de dizer que 7 avarias de natureza técnica num mês, na aeronaves, numa companhia que sempre nos habituou, e bem, a ter um nível de segurança e de capacidade operacional absolutamente acima da média, deve ser imediatamente corrido. Porque não há nenhuma diferença de natureza entre este comandante de uma empresa e o comandante do Costa Concórdia, que ao primeiro sinal de naufrágio o que tratou foi de fugir às suas responsabilidades.